Vamos lá, aula de tabela periódica. Para entender a tabela periódica, a primeira coisa que você tem que entender a diferença entre o número atômico e o número de massa. A massa de um elemento químico é basicamente o peso dele. E o peso e o número atômico são bastante relacionados, porque o peso de um elemento químico vem principalmente dos prótons e dos nêutrons. Então, se tu tem um certo número de prótons e de nêutrons maior do que um elemento, que um outro elemento, tu vai ter a massa dele maior. Os elétrons já tem uma massa muito pequena, então ela é desconsiderável na hora de medir a massa dos elementos químicos. Então, a quantidade de prótons e nêutrons é o que vai determinar o peso de um átomo. Então, a primeira tabela periódica foi feita de acordo com a massa atômica. Porém, a massa atômica ela pode sofrer variações, porque alguns elementos podem ter mais prótons do que nêutrons ou vice-versa. Então, o resultado final da tabela periódica atual é o uso do número atômico, que no caso é o número de prótons. Então, a gente tem os elementos enfileirados desde o mínimo de número de prótons até o máximo de prótons conhecidos. Então, por exemplo, o primeiro elemento da tabela periódica, um próton. Então, o número atômico dele é Z igual a 1. Do lado, no extremo oposto da tabela periódica, a gente tem o hélio, que tem dois prótons. Então, o Z igual a 2. Mas a tabela periódica, ela, ao invés dela ser uma fileira de elementos, né, uma fila, ela foi organizada em colunas. Então, são várias colunas que juntam propriedades físicas e químicas dos elementos e aí a gente vai ter essa distribuição. Então, essas colunas são formadas, elas fazem divisões nessa fila e aí o resultado que nós temos é 18 colunas. Assim se dividem os elementos químicos da tabela periódica. Então, cada coluna vai ser considerado como uma família ou um grupo, tá? E aí nós vamos ter vários grupos. Essas colunas, elas não são separadas aleatoriamente. O motivo delas serem assim é a quantidade de elétrons na camada de valência. A camada de valência é a camada onde a gente tem os elétrons que estão dispostos a ligações. É a camada, seria a última camada, a camada da borda das linhas de elétrons. Então esses elétrons são os mais prováveis de sofrer alguma reação com outro elemento químico, dependendo da camada de valência desse outro elemento químico, formando uma ligação, por exemplo. Então, isso a gente chama de reatividade. Então, nós temos os principais grupos assim. Na primeira coluna, a gente vai ter os elementos que são os metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, que fica no topo, e na coluna 2A, os alcalinos terrosos. Então, os metais alcalinos são aqueles que tendem a formar elementos químicos que, misturado com a água, tem um pH mais básico. E, e os alcalinos terrosos também têm essa característica, porém, eles muito comumente formam óxidos, que são um constituinte bem concentrado na Terra, por isso esse nome de alcalinos terrosos. Depois, nas colunas seguintes, as colunas 3B as colunas até a coluna 12B, a gente vai ter os metais de transição, que são, na grande maioria, os metais que a gente está acostumado a ver no dia a dia, como o ferro, o cobre, o, o zinco, o ouro. E eles têm esse nome de transição pela característica de que eles têm mais elétrons do que prótons, né? E isso está na camada de valência final e isso
determina características importantes que destacam eles, assim, que é, por exemplo, o brilho metálico, né, que é uma característica desses metais de transição. Porque o brilho metálico ele é uma propriedade física que acontece justamente por essa sobra de elétrons que ele tem. Porque quando um metal é excitado por luz, ele vai liberar esses elétrons na forma de fóton. Então, os metais geralmente vão ter essa característica de refletir os fótons ao invés de absorver com a maioria dos outros elementos que a gente conhece no dia a dia. Já no grupo 13, a gente tem a família do boro, que são elementos químicos que tem 3 elétrons na última camada de valência, que apesar deles terem 3 elétrons sobrando, semelhante aos metais de transição, a presença desses 3 faz com que eles sejam tendam a ficar mais no átomo do que os metais de transição. Então, 2 elétrons saem mais fácil do que 3, porque com 3 ele já está mais próximo do equilíbrio naquela camada de valência. Então, os metais da família do boro geralmente têm um brilho um pouco menos saliente. O elemento mais famoso é o alumínio, né? E um outro elemento que vale ser lembrado nessa família do boro é o gálio. O gálio, ele é um metal que tem um ponto de fusão bem baixo, ao em torno dos 30 graus, que é mais ou menos a temperatura do corpo. E um ilusionista, há uns anos atrás, fez fama utilizando um dos truques que ele usava. Ele pegava uma colher e ficava esfregando ela com o dedo na frente da plateia, e a colher entortava, e ele atribui isso a poderes psíquicos e magia e etc. Mas na verdade o truque dele era apenas utilizar colheres feitas de galho, que derrete muito, com a temperatura muito, muito, muito mais baixa do que os outros metais que a gente conhece. Por exemplo, o alumínio, a temperatura dele de fusão, dependendo da mistura, vai entre 700 e 800 graus, só para comparar. Na coluna seguinte, a gente tem a família do carbono. O carbono e os outros elementos da mesma família, por eles terem agora, no caso, 4 elétrons nessa camada de valência, esses elétrons eles estão bem mais fixos, então a gente não vai ter o brilho metálico, e na verdade boa parte das características dos metais se perdem na família do carbono. Então a gente vai ter, por exemplo, não vai haver a ligação metálica. O que é a ligação metálica? A ligação metálica é geralmente o metal, que tem os elementos que tem elétrons sobrando na camada de valência final. Como eles estão sobrando e muito eletronegativos facilmente saindo, a tendência deles é se ligar com elementos químicos que queiram elétrons. E isso então vai formar, por exemplo, muito comumente os óxidos, né, que é um ferro ligado ao oxigênio. O oxigênio é muito afim de elétrons, né? Então o oxigênio se liga muito facilmente aos metais por causa disso. Já a família do carbono, como os elétrons estão, apesar de eles não estarem com a camada de valência completa, os elétrons eles não saem com facilidade. Então a gente vai ter muito mais chance de ter a ligação covalente, que é uma ligação onde o elétron não sai, ele interage com o elétrons do outro átomo, e então que é uma ligação geralmente mais fraca, né, que é a ligação metálica, mas é uma ligação que não vai haver a troca de elétrons. Então a ligação covalente muitas vezes é entre 2 elementos que tem elétrons sobrando, já não é uma coisa tão simples quanto a ligação metálica ou iônica. Então tem essa característica diferenciada nas ligações. Com isso, a gente vai ter, por exemplo, as ligações carbono com carbono, que são fundamentais para a existência dos seres vivos, porque a maior parte dos elementos químicos que fazem parte do corpo, da parte do metabolismo, parte funcional do corpo de um ser vivo, é feito de carbono. E os carbonos ligados uns aos outros, né? Isso vai além também, por exemplo, nos elementos
hidrocarbonetos que formam o petróleo, né, e os derivados, gasolina, etc. Em seguida a gente tem a família do nitrogênio, que são elementos que têm 5 elétrons na camada de valência. E então aqui a gente vai ter mais elétrons na camada de valência e isso, como já falei, quanto mais elétrons nessa camada de valência, mais difícil deles saírem. Então isso é uma característica também importante sobre a família do nitrogênio, que são elementos que raramente perdem os seus elétrons nas ligações. Eles geralmente se mantêm esses elétrons e fazem ligações covalentes com outros elementos. A gente vai ter uma diferença aí também, é que o único elemento que faz ligação, forma pares, é o nitrogênio. Tu pode encontrar nitrogênio ligado a outro nitrogênio. Os outros elementos da família do nitrogênio são átomos muito grandes que praticamente nunca se ligam em pares ou em grupos maiores. Diferentemente, por exemplo, do exemplo que eu falei do carbono, que pode se ligar às dúzias uns aos outros, formando fileiras de carbono. Na 16ª coluna, a gente vai ter os calcogênios, que são os elementos químicos que possuem 6 elétrons na camada de valência e eles são considerados não metais. E tem um elemento químico nessa família que é o polônio, que é radioativo. Tá? Uma coisa importante sobre radioatividade é que radioatividade geralmente acontece em elementos químicos muito grandes, com muitos prótons e nêutrons, consequentemente elétrons. E quanto maior o elemento, mais provável dele se tornar radioativo. Então, os elementos, por exemplo, como o oxigênio e o enxofre, que são menores, já tem uma probabilidade muito menor de se tornarem radioativos, né, nessa família, né? Então, esses elementos que tem 6 elétrons, o objetivo deles nessa camada de valência geralmente é chegar aos 8 elétrons para se tornar estável. Então, para se tornar estável, ele vai procurar alguém que esteja disposto a doar 2 elétrons. E isso a gente vai encontrar lá nas famílias anteriores, né, da família 3 até 12, que são os metais de transição. Então, por isso que a gente vai ver muita ligação entre oxigênio e metais de transição, e entre o enxofre e metais de transição. Na camada 17, a gente tem os halogênios, que, assim como a gente viu na sequência, ele tem 7 elétrons na última camada de valência, e aí a gente tem alguns elementos químicos famosinhos aqui, que é o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, que são elementos que a gente ouve bastante falar, assim, né? Então, como eles têm a tendência de querer adquirir um elétron a mais para poder se tornar estáveis, então a gente vai ter ligação com elementos que tenham um sobrando. Então, a ligação mais famosa dessa família aqui dos halogênios é a ligação entre o cloro e o sódio. O cloro, que é o símbolo Na+, o cloro, que é o Cl-. Então, os dois formam o NaCl, que é o cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha. Eles são elementos químicos que geralmente eles estão raramente eles estão sozinhos, né, na natureza. Geralmente eles formam alguma ligação, mas eles têm uma tendência de se soltar. E eles são elementos muito reativos, ou seja, eles se misturam com uma imensa quantidade de outras moléculas e elétrons. E inclusive eles conseguem ter reatividade com os gases nobres que nós vamos ver agora, que são elementos que raramente interagem com outros. E então quando o ser humano encontrou elementos que liberam esses halogênios em água principalmente, foi quando se criou vários tipos de venenos ou desinfetantes. Então, por exemplo, o cloro, que se usa para limpeza, tem a ver justamente com isso, né? Se usa para purificação da água ou para piscinas e outros métodos de purificação, porque
ele vai reagir com uma infinidade de moléculas, destruindo essas moléculas e levando, por exemplo, as bactérias e outros micro-organismos na água à morte. Na última fileira, na 18ª fileira, a gente tem os gases nobres, que, que são elementos químicos que eles têm todos os elétrons na última camada de valência. Então, são átomos que, na imensa maioria das vezes, eles estão sozinhos. Eles não interagem com outros. Então, e como eles não interagem com outros elementos químicos, a tendência é que cada átomo viva separado um do outro. Eles não se ligam nenhum com o outro, nem com outro elemento. Então a tendência deles é que eles sejam leves. Então todos os elementos da última camada são gases, né? Eles na temperatura ambiente eles estão no estado gasoso, eles estão misturados no ar. E aí a gente tem alguns famosos. O gás hélio, ele é o mais leve de todos, então ele é muito utilizado para fazer balões flutuantes de festa de aniversário. E a sua baixa densidade também faz com o uso que algumas pessoas fazem, a ingestão do gás hélio faz ficar com a voz bem fininha na hora que elas falam, né? Outro bem famoso é o neônio, que ele faz parte das lâmpadas de neon, que são lâmpadas que são fáceis de colorir, então elas tiveram bastante importância até anos recentes. O xenônio também, que é utilizado em lâmpadas. Então são elementos, e todos eles são gases, né? O uso de gases nobres para fazer lâmpadas é principalmente pelo fato de que, diferente dos outros gases que a gente tem, eles não vão reagir com o metal que está sendo usado para fazer a lâmpada brilhar. E isso vai fazer com que a lâmpada dure mais, né? E por exemplo, que ela não pegue fogo, que ela não se desgaste, né? Então, uma lâmpada que tiver, por exemplo, um vazamento e o gás nobre vazar, ela vai estragar. Às vezes, dependendo do tipo de lâmpada, ela queima em questão de segundos. Bem, isso é uma coisa bem básica sobre a organização da tabela periódica.